Para se desconstruir a ideia de inferno, né, ideia de lago de fogo e enxofre, muita gente vai ter que desconstruir tudo que está na Bíblia. A primeira desconstrução que vão tentar fazer, que precisam fazer para tentar desconstruir essa ideia, é de fato não acreditar em questões espirituais como demônios, como Satanás, né? Coisas que na Bíblia, e principalmente em Apocalipse, está muito bem amostrado. O inferno, o lago de fogo que arde em enxofre, ele tem como especificação das diferentes traduções de para inferno e morte, que acerca do lago de fogo que arde em enxofre, ele é a segunda morte. Então, somente para ele há essa especificação. Então, quando tentam desconstruir a questão de eternidade, de sofrimento, as pessoas falam: mas Deus é tão bom, como é que vai lançar suas criaturas no inferno, né? Como é que vai lançar essas pessoas lá? Aí você tem que desconstruir toda a ideia de anjos caídos, né? Porque lá o lago de fogo, né, foi preparado para Satanás e seus anjos. Então você tem a condenação deles lá. E por que eu falo que tem que tentar desconstruir isso? Por quê? Porque Pedro usa esse argumento. Se Deus não poupou os anjos que não guardaram a sua morada, né, antes foram precipitados no abismo, o que acontece aqui? Será que você é mais bonitinho do que as criaturas que Deus criou antes de você? Será que você é mais importante do que os anjos? Porque se um dia Deus não considerou a ação dos anjos como justa e precipitou eles no abismo, né, de forma que eles andam por lugares áridos, não encontram repouso, né, e tenta voltar para o homem que ele considera casa, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro, quando ele traz 7 espíritos piores. Para você desconstruir toda a narrativa, você vai ter que desmembrar, desmiuçar toda a escritura, porque ela é muito bem amarrada nesse sentido de explicar questões espirituais. Um exemplo disso, você vai ter que tentar desconstruir Lucas 13:10, da mulher encurvada que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. Ela corcunda por conta desse espírito de enfermidade, e Jesus foi criticado por curar ela no sábado. Jesus disse no versículo 16: não convinha soltar dessa prisão essa filha de Abraão, a qual Satanás há 18 anos mantinha presa? Ué, mas como Satanás mantinha presa, se o texto fala que ela tinha um espírito de enfermidade? Então, o espírito de enfermidade, toda a ideia de maldade a nível espiritual, ela está conectada diretamente com o reino das trevas, né? Meu nome é Legião porque somos muitos. Todas aquelas legiões são anjos caídos. Você não tem outros seres na Bíblia. Você não tem citações para outros seres de outras dimensões, pessoas ruins que morreram, almas penadas. Você não tem. No castigo final, você verifica que existem duas figuras que são totalmente mal compreendidas, que a gente não tem muita ideia sobre essas pessoas, que são a besta e o falso profeta, que são lançadas vivas, né? A descrição do Apocalipse é bem clara. Eles são lançados vivos dentro do lago que arde fogo e enxofre. Eles vão cair lá antes mesmo de Satanás. E eles em todo momento estão fazendo sinais pela eficácia de Satanás. Aí Satanás é amarrado por 1000 anos, né? Aí depois vai Satanás ser lançado lá. Aí o último a ser destruído é a morte, né? O último inimigo a ser destruído é a morte total, porque quando ressuscitam dos mortos para ser julgado, a morte e o inferno são lançados para dentro do lago que arde, o lago de fogo que arde em enxofre, né? Serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. E os que não estiverem no livro da vida do Cordeiro, que também foram julgados segundo as suas obras, também foram lançados para lá. Quando eles sobem para ser julgados, a morte e o inferno, o lugar onde eles estavam, onde esses mortos estavam, eles não vão voltar mais para lá, por isso que eles são lançados vazios lá dentro do lago de fogo. Aí depois do julgamento, quem vai para o lago de fogo, onde está a morte e o inferno também? As próprias pessoas que antes estiveram lá na morte, né? Na morte do inferno, que passaram pelo julgamento, foram reprovadas,
e são lançadas para o mesmo juízo de Satanás e seus anjos, né? E essa peleja você vê lá em Apocalipse, Satanás com seus anjos pelejando contra Miguel e seus anjos. Então, e diz que Satanás é o dragão, que é a antiga serpente, a serpente lá do Éden. Primeiro ser que personifica o engano, né? Você percebe que não tem como desconstruir essa ideia. O Apocalipse, ele é a revelação de Jesus Cristo, que foi dada por Deus, e Jesus Cristo transmitiu através do anjo para João. Aí depois você vê as palavras, né? Você vê que há uma separação aqui que fala de Deus e fala do Cordeiro, né? E vai falar sobre a descrição que João viu, e essa descrição ela está bem aplicada e já está para entender quem que se trata de Jesus. Olha como é que é bem fácil entender. Apocalipse 1:13. 1:12, né? Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Aqui João viu, ele não disse que era Jesus, mas você vai entender bem quem é. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada de 2 gumes, uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, né? Um brilho forte. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, essas coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. As coisas que viu, as que são e as que irão acontecer. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então você percebe que o próprio Jesus, ele não fala que ele é o alfa e o ômega, ele fala que ele é o primeiro e o último, né? Ele é o primeiro e o último. Olha lá como é que o texto esmiuça a situação. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Tá? Então, Deus deu essa revelação a Jesus, Jesus dá ao anjo, o anjo manda para João. Tá? Então, o anjo está fazendo aqui o papel de intermediário. Aí aqui no versículo 5 diz: Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. Essa declaração, ela está no futuro, ela está lá no Apocalipse. Diz que Jesus nos constituiu reinos e sacerdote para o seu Deus e Pai. Ou seja, a narrativa de que Deus é Pai de Jesus e de que é Deus de Jesus é a mesma narrativa quando Jesus ressuscita e fala: Ninguém me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas dize: Subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então você percebe que a narrativa não muda. Porque algumas pessoas querem dizer que que Jesus é o próprio Pai. Aqui no texto final do versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Por que as narrativas parecem se confundir nesse texto? Porque a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. No texto aqui embaixo, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, né? Aqui todo o texto está sendo aplicado, eis que vem com as nuvens. Se ele tivesse escrito aqui, eis que eu venho como as nuvens, eis que eu venho sobre as nuvens, Jesus estaria falando, ele mesmo falando a situação. Aí ele diria: Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, Deus, aquele que era
e que há de vir, o Todo-Poderoso. Dá a impressão que o texto do Alfa e Ômega está se aplicando ao próprio Jesus, né? A impressão que se dá. Mas em todo texto, todo tempo, mostra uma separação de que a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Isso está em Apocalipse, né? O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quando a tudo o que viu. A palavra de Deus, né? E o testemunho, quem está testemunhando tudo aquilo é Jesus.